Olá, pessoal. Vamos ver se agora, finalmente, nós conseguimos encerrar esse assunto tórrido, difícil, né, que é a ausência, mas que é imprescindível para que vocês obtenham êxito aí nos concursos públicos da vida. Como se trata de uma sequência, né, é sempre bom revisar um pouco o que foi dito nas aulas passadas, para que nós não percamos o fio da meada. Primeiramente, nós propusemos o conceito de ausência. Reparem aqui no quadro. A ausência é o estado da pessoa que desapareceu do seu domicílio sem deixar notícias do seu paradeiro e sem representante que administre os seus bens. Conceito muito óbvio, já batido. Então, se a pessoa desaparece sem notícias do seu paradeiro e sem representante que administre os seus bens, essa pessoa é tida como ausente. Vimos que a ausência, enquanto processo, compõe-se de 3 etapas principais. Observem. Temos a curadoria provisória, a sucessão provisória e a sucessão definitiva, que culmina com o reconhecimento da morte presumida do ausente. Então, na sequência, a primeira etapa da ausência é a curadoria provisória, que pode ser requerida por qualquer interessado ou pelo Ministério Público, e que tem por finalidade declarar a ausência, ordenar a arrecadação dos bens e nomear um curador para administrar esses bens. Esses são os objetivos visados pela curadoria provisória. Decorrido um certo lapso temporal, abre-se a sucessão provisória. Quem se lembra desse prazo? Colocamos um esquema. Olha o prazo aqui. O prazo, pela regra geral, é de 1 ano da arrecadação. Então, após 1 ano da arrecadação, já se pode partir para a segunda etapa, para a etapa da sucessão provisória. Mas, porém, se o ausente deixou o representante, alguém incumbido de administrar os seus bens, esse prazo sobe para 3 anos. Então, se havia representante anterior, serão 3 anos para a abertura da mesma sucessão provisória. E quais são os objetivos dessa sucessão provisória? Nós já vimos. Através da sucessão provisória, declara-se a ausência, procede-se ao inventário e à partilha dos bens e transmite-se esses bens à posse dos herdeiros. Os herdeiros entrarão, assim, na posse dos bens do desaparecido. Deixei claro que para ingressar na posse, o herdeiro é obrigado a prestar caução, seja sob a forma de penhor, seja sob a forma de hipoteca, o que faz assim do ingresso na posse condicionado à prestação de garantias, de cauções. Mas que, excepcionalmente, se o herdeiro se enquadrar como cônjuge, ascendente ou descendente, se ele for cônjuge, descendente ou ascendente, a lei dispensa a necessidade da caução. Esses herdeiros não precisam caucionar. E também mencionamos, no finzinho da aula passada, a questão dos frutos. E com relação aos frutos, nós abrimos um outro esquema. Reparem. Está aqui. Se o herdeiro se enquadra como cônjuge, ascendente ou descendente, ele terá direito à integralidade dos frutos. Todos os frutos será do herdeiro. Porém, enquadrando-se o herdeiro em outra classe, sendo assim outros herdeiros, os outros herdeiros terão direito apenas à metade dos frutos. Só a metade. E o que fazer com a outra metade? Já disse, a outra metade deve ser capitalizada, deve ser convertida em imóveis ou em títulos da dívida pública, para que seja entregue ao ausente, se o ausente retornar. Esse é o destino da outra metade dos frutos. Mas também deixei claro, finalizando a aula passada, que se o ausente retornar e ficar provado que a sua ausência
foi voluntária e injustificada, ele perderá todos os frutos em favor desses herdeiros. Quer dizer que o ausente perde aquela metade que foi capitalizada para os outros herdeiros, se ficar provado que a sua ausência foi voluntária e injustificada. E com isso encerramos a videoaula passada. Vamos dar sequência agora ao assunto e concluí-lo finalmente na aula de hoje. Acompanhe comigo. Artigo 34. O excluído, segundo o artigo 30 da posse provisória, poderá, justificando falta de meios, requerer e lhe seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe tocaria. Quem seria esse excluído da posse provisória? Eu disse há pouco que para ingressar na posse provisória, o herdeiro seria obrigado a prestar garantias, sejam elas penhores ou hipotecas, não foi isso? E que o herdeiro que não prestar garantias não ingressa na posse dos bens. Pois bem, é exatamente deste herdeiro que eu estou falando. Do herdeiro que não ingressou na posse dos bens. E por que não ingressou? Por não ter oferecido garantias. Por não ter dado penhores ou hipotecas que assegurassem assim os quinhões recebidos. Nesse caso específico, aquele herdeiro que não pôde ingressar na posse dos bens por não ter prestado garantias, de acordo com o artigo, ele pode requerer que lhe seja entregue a metade dos frutos e rendimentos. O cara não entra na posse. Entretanto, ele vai ter direito à participação na metade dos frutos e rendimentos. Então, naquele esquema que acabamos de fazer, voltando a ele, outros herdeiros, olhem lá. Os outros herdeiros, ficou dito, eles recebem metade dos frutos. E aqui nós podemos resguardar, mesmo aqueles que não entraram na posse provisória dos bens. Mesmo aqueles herdeiros que não prestaram cauções, que não prestaram garantias e que, portanto, não entraram na posse provisória dos bens, mesmo eles terão direito à metade dos frutos. Basta se reportar ao juiz e justificar a ausência de meios, que eles não têm meios necessários à sua subsistência. Então, é um artigo muito simples, sem maiores complicações. Passemos agora ao artigo seguinte, 35. Se, durante a posse provisória, se provar a época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á, nessa data, aberta a sucessão em favor dos herdeiros que o eram àquele tempo. É tudo uma questão de data. Porque, vejam bem, quando uma pessoa morre, a sucessão é deferida aos seus herdeiros. Agora, para que o herdeiro herde, é preciso que ele esteja vivo à época em que o decujus morreu. Isso é óbvio. Como estamos aqui trabalhando com a ausência, nós não sabemos exatamente o dia em que esse ausente morreu. Aliás, não sabemos nem se ele está morto. O cara pode muito bem estar vivo, esflauteando por aí. Fazendo culpa aí na Jaqueira com o João Antônio, né? Que inaugurou aí, com Eu Vou Passar, essa nova atividade, esse novo ramo, que seria a corridinha matinal em nosso querido Parque da Jaqueira. Mas, enfim, o fato é que o ausente, ele não é uma pessoa necessariamente morta. Ausente é uma pessoa desaparecida. E por ser desaparecido, nós não temos aqui uma informação precisa a respeito se essa pessoa está viva, se essa pessoa está morta, ou eventualmente a data em que ela morreu. Mas aqui, se durante a sucessão provisória
descobrir-se que o ausente morreu, se o seu cadáver for localizado e se provar a data exata do seu falecimento, então a sucessão se tem como aberta nesta data. Isso é muito óbvio. Porque aqui nós não teremos mais ausência, teremos morte, morte real, já que o cadáver foi localizado. Então, localizando-se o cadáver do ausente, a própria ausência em si perde o seu objeto, perde o seu interesse. E a sucessão já vai se considerar aberta a partir da data em que o ausente morreu. Essa seria a leitura do artigo 35 do Código Civil. Vamos ao artigo seguinte. Se o ausente aparecer, ou se lhe provar a existência, depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores nela emitidos, ficando, todavia, obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas até a entrega dos bens a seu dono. Esse artigo em análise, artigo 36, ele considera uma possibilidade inversa à que acabamos de comentar. Pelo que acabamos de dizer, se ficar provado que o ausente está morto, e considerando-se a data em que ele morreu, tem-se, nessa data, aberta a sucessão em favor dos seus herdeiros. Foi isso que dissemos no artigo 35. Particularmente aqui, no artigo 36, a descoberta é que o ausente está vivo. Ou seja, ele aparece. Ele voltou. Portanto, ele nunca esteve morto. Nesse caso específico, provando-se que o ausente está vivo, localizado finalmente o seu paradeiro, todas as vantagens dos sucessores provisórios ficarão cessadas. O que é muito lógico, pessoal. Aqueles sucessores provisórios estavam desfrutando do patrimônio do ausente. Estavam usufruindo dos seus bens. Estavam até recebendo os frutos. Ocorre, porém, que o ausente regressou, ele está vivo. E provou-se a sua vida. Ora, se o ausente está vivo, quer dizer que a festa dos herdeiros acabou. Aquele desfrute dos bens acaba de vez, provando-se que o ausente está vivo. É isso que a lei quer dizer quando fala que cessarão para logo as vantagens dos sucessores. Agora, aqueles sucessores que estavam comendo a carne por muito tempo, eles vão ter, obviamente, que tomar todas as medidas assecuratórias, medidas de resguardo, de proteção, de conservação, até que finalmente os bens sejam entregues a seu dono. Isso quer dizer que até que os bens retornem ao patrimônio do ausente, que agora está vivo, que revelou-se vivo, os herdeiros vão ter que tomar todas as medidas assecuratórias necessárias. Eles não vão abandonar os bens porque o camarada está vivo. Seria injusto se eles fizessem isso. Então eles conservam esse patrimônio, eles resguardam esse patrimônio, eles tomam as medidas necessárias a preservar esse patrimônio, até que finalmente esse patrimônio seja entregue ao seu respectivo dono. É o que diz o artigo. E com isso encerramos a problemática da sucessão provisória. Vamos passar agora à terceira fase da ausência, a fase da sucessão definitiva. Acompanhe comigo aqui no artigo. 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. Então, esse artigo já está falando aqui da sucessão definitiva. E vejam vocês que ele se refere a um prazo. Então é interessante que nós façamos um outro esquema para melhor compreensão desse prazo. Acompanhem comigo. Nós vimos
que a primeira etapa da ausência é a chamada curadoria provisória. E que encerrada a curadoria provisória, uma vez decorrido um ano da arrecadação ou 3 anos se havia representante, é aberta a segunda etapa, a etapa da sucessão provisória. E aí vem o Código Civil. E agora está falando da terceira etapa, a etapa da sucessão definitiva. E vejam vocês que o prazo para abertura da sucessão definitiva é de 10 anos. Após o trânsito em julgado da sucessão provisória. Então, atenção aqui. Os herdeiros eles vão ter que tomar esse chá de cadeira. Eles vão ter que esperar 10 anos, pessoal. Uma década. Após transitada em julgado a sucessão provisória. E somente após esses 10 anos é que os herdeiros poderão abrir a sucessão definitiva. Então, para que se abra a sucessão definitiva, eles vão ter que esperar 10 anos depois que a provisória transitou em julgado. É o prazo referido pelo artigo 38 do Código Civil. Reparem bem. Artigo 37 do Código Civil, 37. Está lá, 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva. E na sequência, e o levantamento das cauções prestadas. O que é levantar, pessoal? Levantamento aqui quer dizer cancelamento. Retirada. Quer dizer que aquelas cauções, aquelas garantias, aqueles penhores e hipotecas que foram prestados lá na provisória, serão finalmente extintos, serão finalmente cancelados. Quer dizer que se o herdeiro, lá na provisória, prestou penhor ou prestou hipoteca, esse penhor, essa hipoteca, cessa na sucessão definitiva. Então nós já temos aqui uma consequência importante. Com a sucessão definitiva, levantam-se as cauções. As garantias cessam, deixam de existir. E uma outra consequência que não pode passar batida. Aberta a sucessão definitiva, decreta-se a morte presumida do ausente. Atenção aqui. Com a sucessão definitiva, a hipótese já não é mais de simples ausência, e sim de morte presumida. Aqui o juiz prolata uma sentença reconhecendo que o ausente é uma pessoa presumivelmente morta. Não que esta morte seja real, afinal de contas, ninguém fez atestado de óbito. Ninguém localizou o cadáver. Mas é uma presunção. Presume-se que o ausente morreu, até que se prove o contrário. Então não se pode deixar de fazer referência, né, a essa importante consequência
da sucessão definitiva, que é exatamente o reconhecimento da morte presumida do ausente. Vamos agora ler o artigo seguinte. Pode-se também requerer a sucessão definitiva, provando-se que o ausente conta 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele. Eu gosto de ler esse artigo combinado com o artigo 7º do Código Civil, que é um artigo que nós já vimos em aulas anteriores. Então, colocando aqui no esquema. Lá no artigo 7º, nós vimos as hipóteses de morte presumida que dispensam o processo de ausência. E vimos que essas hipóteses são duas. A primeira delas, quando for extremamente provável a morte de quem se encontra em perigo de vida. Então, se for muito provável a morte de uma pessoa que estava em perigo de vida, morte presumida. E a segunda hipótese, se o ausente, desaparecido em campanha, ou feito prisioneiro de guerra, não foi encontrado até 2 anos após o seu término. Então, se ele desaparece na campanha, ou é feito prisioneiro de guerra e não é encontrado, não dá notícias, depois de 2 anos que a guerra terminou, também aqui se pode decretar a morte presumida. Vejam vocês que tanto num caso como no outro, reconhecida a morte presumida, parte diretamente para a sucessão definitiva do ausente, sem necessidade das fases anteriores. Então, as fases anteriores são totalmente abstraídas, partindo-se de imediato para a sucessão definitiva nos casos previstos no artigo 7º do Código Civil. Pois bem, pessoal, esse artigo 38, ele traz uma nova hipótese, um novo caso de morte presumida que também dispensa os trâmites anteriores da ausência. E a hipótese é sugestiva. Se o ausente conta 80 anos de idade e de 5 datam as suas últimas notícias. Então, se o cara desapareceu, hoje ele teria 80 anos de idade ou mais. E está desaparecido há pelo menos 5 anos. Então, se o desaparecido conta 80 anos de idade e de 5 datam suas últimas notícias, pode-se decretar imediatamente a sua morte presumida. E, assim sendo, abrir-se a sucessão definitiva do idoso, sem que se abram as fases anteriores da ausência. Então, nós temos, na verdade, 3 casos de morte presumida que dispensam a ausência. Os 2 primeiros no artigo 7º e o último no artigo 38 do Código Civil. Passemos agora ao artigo 39. Acompanhe. Regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum dos seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem, os subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo. Tem que ter um pouco de paciência para entender esse artigo. Aliás, que é um artigo muito interessante. Um dos mais interessantes a respeito da ausência, por incrível que pareça. Eu não sei se alguém já assistiu o filme chamado Náufrago, com Tom Hanks. O Náufrago conta a história de um camarada que era empresário e que estava viajando de avião, o avião dele cai em alto mar, ele fica perdido numa ilha. E fica vários anos naquela ilha,
Quando finalmente ele é resgatado, a noiva dele já está com outro homem, os bens dele já foram repassados, enfim. Ele volta meio que perdido para a civilização. Né? E aí descobre... Ah, não vou contar o final, esquece. Você iria perder a graça, né? Para aqueles que ainda não assistiram o filme. Mas o que me interessa mais nesse filme, Náufrago, é o fato dele retornar para casa e as situações que ele deixou pendentes estarem consolidadas sem a sua participação. A começar pela noiva, que já estava com outro cara. Isso é sério. É muito sério. E é considerando essa seriedade que o Código Civil cria o artigo 39. É o artigo que contempla a possibilidade de retorno do náufrago, de retorno do desaparecido. Observem bem. No esquema anterior, nós dissemos que na sucessão definitiva presume-se a morte do ausente, não foi isso? E na hora em que a lei presume a morte, o patrimônio desse ausente agora é repassado de vez para os herdeiros. Os herdeiros já assumem a propriedade plena, absoluta e restrita dos bens que o ausente deixou. Porque se ele é dado como morto, então efetivamente ele morreu. Ou é como se tivesse morrido. O que faz com que seus bens sejam incorporados de vez agora ao patrimônio dos herdeiros. Muito bem. Mas se após a morte presumida, o morto voltar? E se ele regressa, estando a situação já consolidada nos herdeiros? Como fica a sua situação? É exatamente a essa pergunta que o artigo 39 dá a resposta. Quando se considera a possibilidade de retorno, é preciso que esse retorno observe um certo lapso temporal. E o lapso temporal mencionado pelo artigo é de 10 anos. 10 anos após a abertura da sucessão definitiva. Vamos colocar no esquema. Então, aberta a sucessão definitiva, confere-se assim mais 10 anos da definitiva como prazo de retorno. Então vejam vocês. Se o ausente retornar dentro desses 10 anos seguintes à abertura da sua sucessão definitiva, ele terá direito aos seus bens de volta no estado em que se encontrarem. Quer dizer que os herdeiros, que já estavam de posse, que já estavam na propriedade desses bens, vão ter que entregá-los de volta ao ausente, considerando-se que ele regressou dentro dos 10 anos seguintes à abertura de sua sucessão definitiva. E se esses herdeiros venderam os bens? Se os herdeiros venderam os bens, o ausente terá direito ao preço da venda. Então os herdeiros respondem perante o ausente pelo preço pelo qual os objetos foram vendidos. E se esses ausentes trocaram, permutaram esses bens por outros? Então o ausente terá direito aos subrogados. Subrogados, escrevendo aqui no quadro, são mesmo que permutados. Subrogar é permutar, é substituir. Então, considerando-se que nesse decênio os herdeiros permutaram os bens do ausente por outros, e o ausente regressa, então o ausente terá direito aos subrogados, aos bens que foram dados em troca. Enfim, se o retorno acontecer dentro desses 10 anos da abertura de sua sucessão definitiva, o ausente terá direito aos seus bens de volta, no estado em que se encontrarem, ou ao preço, se esses bens foram vendidos, ou aos subrogados, se esses bens foram permutados. É o que diz o artigo 39, que contempla a possibilidade de regresso do ausente. Não só de regresso do ausente, mas também de regresso de qualquer ascendente ou descendente seu. É o que diz basicamente o artigo. Reparem bem, regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva,
ou algum dos seus ascendentes ou descendentes, aquele ou estes, haverão só os bens existentes no estado em que se encontram, os subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros ou demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo. Então, um artigo que traduz assim essa possibilidade de retorno. E antes que alguém me pergunte, Mário, e se ele voltar após 10 anos? Gente, se ele voltar após 10 anos, perde tudo. Não tem mais direito a nada. Simples a resposta. Parágrafo único. Se, nos 10 anos a que se refere esse artigo, o ausente não regressar e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União, quando situados em território federal. Passam-se 10 anos. O cara não volta. Ninguém requer a sucessão definitiva. Ora, se depois desses 10 anos não houve retorno e tampouco ninguém requeriu a abertura da sucessão definitiva, os bens que foram arrecadados serão incorporados ao domínio público. É aquele problema da herança jacente e vacante que nós falamos na videoaula passada. Então os bens serão incorporados ao domínio público nesse período de 10 anos, sem que nenhum interessado tenha aberto a sucessão definitiva. Nesse caso, os bens arrecadados passam ao domínio público do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições. Ou então, ao domínio público da União, se localizados em território federal. Como no Brasil, atualmente não há mais territórios federais, então quem vai receber esses bens ou será o município ou será o Distrito Federal. É isso, pessoal. Um forte abraço a todos, fique com Deus e até a nossa próxima aula.